Fala pessoal do canal, sejam bem-vindos aqui do Livraria, canal Livraria, de novo, trazendo novidades para vocês de livros aqui. Cara, assim, a gente está trazendo boas informações sobre livros aqui no canal. E a gente queria pedir para vocês que se inscrevessem no canal, não, né? Tragam aqui a inscrição de vocês, tragam amigos para entender mais sobre livros, para entender mais sobre a dinâmica de todos eles. Cara, a gente está aqui para solucionar problemas diários que vocês possam ter, ou questões pessoais com livros, com sabedoria. Livros nada mais são do que o conhecimento resumido em palavras de pessoas de terceiros que estudaram muito para isso. E para hoje, a gente traz para vocês aqui, difícil, Arte da Sedução, livro bem grossinho aqui, livro bom para vocês, livro que fala sobre, como o nome já diz, né? Mas assim, o que acontece? O Robert Greene, nesse livro, ele é o mesmo autor daquele 48 Leis do Poder, lembra? Que é algo mais duro, assim, que é a realidade trazida para vocês, nua e crua, no que se refere ao entendimento sobre a sedução. Nesse caso aqui em particular, ele traz exemplos específicos do que é a sedução na carreira política, por exemplo, ou na sedução no trabalho, ou outras questões. A gente sempre traz isso aqui no canal, né? É sempre bom buscar isso para vocês, porque o que acontece? Por exemplo, o livro aqui, ele traz inúmeros pontos. É um livro muito grande, quase 530 páginas, a leitura tem que ser lenta, a leitura tem que ser degustada, porque ele traz perfis históricos de pessoas que foram atores importantes dentro da história mundial, e o que essas pessoas foram né, exemplo no mundo, né? No caso do 48 Leis do Poder é a questão política, e aqui a questão da sedução. A pessoa utilizou a perspicácia dela para seduzir o outro e conquistar o desejo dela, né? O primeiro exemplo que ele traz no livro, mas um dos exemplos que ele traz no livro aqui, é a sedução como arte. O que é a arte da sedução? Ele traz nuances de tudo isso, ele traz fatores históricos, resultados de como a pessoa utilizou aquele perfil de sedução para conquistar o que ela desejava. Enfim, e ele traz elementos poderosos que puderam exemplificar tudo isso. Questões específicas como arquétipos sedutores, que eram aqueles pontos, pessoas que têm um perfil específico de sedução, que utilizam aquilo para poder ludibriar o target dela, né? Seja o nome que você quiser dar, target, alvo, o que ela entendia que era o alcance que ela tinha que ter para alcançar o desejo dela, entende? Dentre um desses exemplos é o charme inocente, né? O que ele traz dentro do livro, esse livro, cara, é um livro muito bom para ler, porém, assim, ele tem que ser lido com um nível de perspicácia positiva. A não ser que você tenha um interesse de uma questão de persuasão para a pessoa, mas a gente tem que sempre ver isso de forma positiva, porque muitas pessoas podem utilizar isso de forma a denegrir o outro ou simplesmente ludibriar em prol de seus interesses, mas não necessariamente positivos. Se você tem algo que seja positivo para trazer para o outro, é importante você ler com esse pensamento. Tá, dito isso, o que acontece? Essa questão da inocência sedutora que o Greene traz no livro é o fato de que a Marilyn Monroe é uma grande atora nesse sentido, é uma cantora que utilizava de sua sensualidade para conquistar pessoas importantes dentro da política e poder americano, e ela conquistou dentro da opinião dele aquilo, vislumbrando que a pessoa tinha um pensamento, a forma dela se posicionar, o olhar, a questão, o lábio, vestimenta, são pontos que influenciaram nesse quesito dentro da intenção que ela tinha de seduzir. Naquele tempo foi o JFK, né? Foi o Kennedy, e aí, enfim, a história já diz por si só. Tem um outro arquétipo que ele menciona, que é o vampiro. Esse é um ponto delicado dentro de um modelo de sedução, que é a pessoa que quer absorver de você todo o interesse, né? O que você tem para prover para ela, e ela utiliza toda a estratégia e a técnica de sedução por ele descrita por vários exemplos que ele descreve, para poder te trazer para o interesse dele, a fim de que conquiste o poder que ele quer sobre você. Isso é um risco iminente, mas é bom saber, né? É bom você saber quem é esse tipo de pessoa, o que ela pode trazer de negativo ou positivo para sua vida, né? Ele traz também exemplos que eu entendo sejam interessantes, que é a psicologia da sedução, né? O quão o campo de incerteza
que você pode criar no outro e esse possa falar, eu preciso de ter essa pessoa para mim. E é isso que o cara traz, assim, e como as pessoas utilizam isso para si. E exemplos históricos, assim, eu sempre acho interessante ler todos os pontos dentro do livro, assim, e tem umas questõezinhas, uns textos que ficam de lado aqui do livro aqui, que é uma contextualização histórica do que foi dito, e isso eu acho interessante. Lógico, eu li o texto como um todo e depois eu retomei na leitura contextualizada para entender historicamente o que foi dito, né? E aí saber pontualmente o motivo que levou aquela pessoa e as ocasiões históricas que levaram aquela pessoa. Dentre pontos que ilustram essa eficaz, de forma eficaz, esse modelo de extração de interesse do outro, a forma psicológica de atração. Ele explica com pontos como você faz isso, assim, ele cita o poder de como você faz o outro sentir que você seja a escassez de tudo isso, né? A escassez é o que eu vou perder essa pessoa, então eu preciso ter ela para mim. Isso é algo, dependendo de como é utilizado, é perigoso, mas assim, como você pode utilizar isso de forma benéfica é o que importa aqui, né? Do que está escrito. Por fim, a gente traz algo que também é importante ser mencionado dentro do livro, é a manipulação das emoções, né? É como você manipula a atenção do outro e como ele sente ao ver você, é como você traz esse segredo de que o outro entenda que você é importante para ele, e você assim, muitas vezes a gente entende que pessoas utilizam isso de forma negativa a fim de sacanear o outro, mas a fim de você prover que o que você está levando para ele é importante, é uma das significantes situações dentro do livro ilustradas, assim, porém, ele obviamente é um livro, como é um livro realista, ele foge muito da questão idealista, que é aquela questão benéfica do ponto. Mas como você vai ler isso é o que importa na leitura do livro. Qual a vertente que você vai utilizar a fim de ilustrar na sua cabeça como é a forma que você tem que utilizar aqueles preceitos técnicos a fim de persuadir em benefício seu e em prol do outro também, em uma negociação de ganha-ganha. Mas, obviamente, ele apresenta pontos, por isso que ele é mal visto, entre aspas, assim, em muitos leitores, porque ele é algo que busca mostrar o lado ruim de como as pessoas utilizaram isso para ganho próprio, entendeu? E a manipulação de emoções, isso é muito grande, assim. O sedutor sempre tenta criar um vácuo emocional, né, nas pessoas, a fim de que se sintam vazias naquele momento e entendam que o importante é a pessoa, o interlocutor para com ela. E é aí que está o risco. E aí que está o risco que você tem que saber aonde, você tem que saber se localizar e falar, opa, peraí, estou sendo enganado. Ou não estou sendo enganado, essa pessoa está agindo por bem. É saber diferenciar essas questões que vai te tornar uma pessoa mais sagaz, né, sábia na tratativa dessas questões. Tá bom? Manipular o outro pela loyaldade, isso é ruim. Você ter a legitimidade em persuadi-lo, em saber que você está fazendo bem por ele, é o que importa. E esse livro descreve essas situações e esse nível de maldade ou de sinceridade nas suas atitudes. Sugiro comprá-lo, é um livro de sabedoria muito bom. Tenha uma boa mente para poder ler, entender e trazer para a sua vida e não cair em maracutaia. Isso é o que importa para a gente, tá bom? Se inscreva no canal, mande pro coleguinha, mostre, pô, tem um cara aqui que fala de livros, é bem legal, se inscreva aqui, curta aqui pra gente poder estar transmitindo para outros públicos, né, ou público interessado aqui nos livros, e é sempre bom vê-los aqui novamente, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima, hein?